Você já parou para pensar em como identificar a voz de Deus no meio do barulho e das distrações do nosso dia a dia? Como saber se é Ele realmente falando ou apenas os nossos próprios pensamentos? Essa questão acompanha a humanidade há séculos, e hoje vamos mergulhar em algumas formas pelas quais Deus pode nos guiar e comunicar sua vontade. Se você deseja fortalecer sua fé e se aproximar ainda mais do Criador, já deixe o seu like, compartilhe suas experiências nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador. Para começar, é essencial compreender o pano de fundo histórico e cultural em que as Escrituras foram escritas. Na antiguidade, as interações divinas eram frequentemente diretas e repletas de manifestações sobrenaturais. Deus se revelava a profetas, reis e pessoas comuns por meio de sonhos, visões, vozes audíveis e até aparições angelicais. Apesar dessas experiências grandiosas, a essência de suas mensagens era clara: amor, justiça e redenção. A tradição oral predominava na época e os ensinamentos eram transmitidos de geração em geração através de histórias e metáforas. Isso explica por que a Bíblia é tão rica em simbolismo e por que é importante interpretá-la considerando esse contexto. A crença em um Deus que busca se comunicar com a humanidade é central em muitas religiões, especialmente na fé cristã. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de como Deus interagiu com seu povo ao longo dos séculos. Desde o relato da criação em Gênesis até os evangelhos que narram a vida de Jesus, a comunicação divina sempre teve o propósito de orientar, confortar e revelar a vontade de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, lemos: antigamente, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Essa passagem reflete como a revelação divina evoluiu, alcançando sua plenitude em Jesus Cristo. Entre os principais meios pelos quais Deus fala conosco, a Bíblia ocupa uma posição central. Ela é a palavra de Deus, considerada viva, poderosa e atemporal. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ao lermos as Escrituras com um coração disposto, encontramos orientação para nossas dúvidas, conforto em momentos de dificuldade e discernimento para compreender os caminhos que Deus tem para nós. A Bíblia é um guia infalível para aqueles que buscam uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Mas Deus também pode falar conosco de formas mais sutis, como através das pessoas ao nosso redor. Ele usa amigos, familiares, líderes espirituais e até mesmo desconhecidos para trazer palavras de encorajamento ou alertas importantes. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, lemos: sem consulta, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, eles se concretizam. Esse versículo nos lembra de como o conselho sábio e alinhado à vontade de Deus pode ser uma ferramenta poderosa em nossas vidas. Além disso, Deus muitas vezes se revela através das circunstâncias do nosso dia a dia. Ele usa os momentos difíceis, os desafios e até mesmo os pequenos detalhes de nossa rotina para nos mostrar o caminho. O segredo está em desenvolvermos sensibilidade espiritual, estando atentos às formas sutis como Deus age ao nosso redor. Por fim, um aspecto muitas vezes negligenciado, mas profundamente importante, é como Deus usa nossos pensamentos e intuições para se comunicar. Insights repentinos, ideias que parecem surgir do nada, podem ser a maneira divina de nos direcionar.
Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, encontramos: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso nos mostra que, ao estarmos conectados com Deus, Ele pode inspirar nossos pensamentos com sua sabedoria. Outro aspecto fascinante da comunicação divina é o uso de sonhos e visões. Desde os tempos bíblicos, Deus frequentemente escolheu esse método para transmitir suas mensagens. José, por exemplo, recebeu sonhos que moldaram sua vida e o destino de sua família. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, lemos uma promessa que ressoa até hoje. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Isso nos lembra que Deus não está limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele pode nos alcançar de formas inesperadas, contanto que estejamos dispostos a ouvir. Contudo, é fundamental exercermos discernimento. Nem todo sonho ou visão é de origem divina. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, encontramos uma orientação clara. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse cuidado nos ajuda a evitar confusões e garante que nossas experiências estejam alinhadas com as Escrituras. Além disso, Deus frequentemente usa a oração como um canal direto de comunicação. A oração não é apenas um momento de apresentar pedidos a Deus, mas também uma oportunidade de ouvir sua voz em silêncio. Jesus nos ensinou sobre a importância da oração em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando orarem, vão para o seu quarto. Fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, os recompensará. Quando nos aproximamos de Deus com humildade e sinceridade, criamos um espaço para que Ele fale ao nosso coração. Muitas vezes, Deus também escolhe se revelar através da natureza. O Salmo 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ao contemplarmos a criação, somos lembrados de sua grandeza, poder e amor por nós. Esse tipo de comunicação silenciosa nos convida a refletir sobre quem Deus é e sobre nosso papel em sua criação. E não podemos esquecer do papel do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus prometeu enviar o Espírito para ser nosso consolador e guia. Em João, capítulo 16, versículo 13, está escrito: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo nos ajuda a discernir a voz de Deus, nos conduz em momentos de incerteza e nos fortalece em tempos de fraqueza. Porém, a grande questão continua sendo: como podemos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus? A resposta está em desenvolvermos um relacionamento profundo e contínuo com Ele. Isso envolve estudo constante das Escrituras, oração frequente e uma vida de obediência. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso nos ensina que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais fácil se torna reconhecer sua voz em meio ao ruído do mundo. Uma prática que pode nos ajudar é a busca por confirmação. Quando acreditamos ter recebido uma mensagem de Deus, podemos pedir que Ele confirme essa palavra. Isso pode acontecer por meio de um versículo que encontramos, de uma palavra de encorajamento de alguém ou até mesmo de uma circunstância específica. Deus não se ofende com nossa busca por clareza. Pelo contrário, Ele deseja que tenhamos certeza de sua vontade.
Por fim, é importante lembrar que ouvir a voz de Deus exige paciência e persistência. Nem sempre recebemos respostas imediatas, e às vezes o silêncio de Deus pode ser uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Durante esses momentos, somos chamados a confiar em sua soberania e amor. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, discernir a voz de Deus é um processo que requer dedicação, humildade e confiança. Ele fala conosco de inúmeras formas, através das Escrituras, das pessoas ao nosso redor, das circunstâncias, de nossos pensamentos e intuições, da natureza, da oração, do Espírito Santo e até mesmo por sonhos e visões. A chave está em permanecermos sensíveis e abertos à sua direção. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Sua experiência pode inspirar outros a também buscarem ouvir a voz de Deus. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões como esta. Que a graça e a paz de Deus te acompanhem em cada passo da sua jornada de fé. Curtiu o vídeo? Na descrição, você encontra produtos incríveis para fortalecer sua fé e transformar seu dia. Confira agora.